Oi, gente, eu sou o Rafael, eu dou aula de biologia aqui no Rosa, né? Eu dou aula junto com a Núbia, a outra professora. Hoje eu vou tratar com vocês sobre bactérias. Semana que vem o assunto é vírus, e aí a gente entra de férias, né? Porque férias nunca é demais. E é isso, vamos lá, né, gente? Ó, essa aula tem bastante informação, e reassista, ou se não entendeu algum pedacinho, volta. Pode mandar mensagem depois, inclusive eu já vou deixar até anotado aqui. Deixa eu anotado aqui em cima. Pode mandar mensagem para mim aqui. Não sei, deixar isso aqui maior. Mas não, também tá tudo bem, né? Enfim, vocês podem mandar mensagem aqui no Instagram. E é isso, gente. Vamos lá. Peraí, isso. Aí foi. Primeiro, vamos entender o que é um procarionte. Um procarionte, a gente tem que entender a diferença de muitas coisas primeiro. Existe uma classificação antiga entre Monera, protista, fungo, animal e plante. Eram 5 reinos. Alguns anos se passaram e cientistas começaram a classificar de outro jeito os seres vivos. Não em reinos, mas em domínios. Quais os domínios? Domínio arqueia, bactéria e eucária. Esses 3 domínios representam todos os seres vivos. E aí é interessante o quê? Que o eucária são os eucariontes. O nome é até parecido, né? Então, os procariontes, que são os restantes, eles estão onde? Eles estão no arqueia e bactéria. Hoje a gente vai tratar só sobre bactéria. Arqueia é menos importante, então a gente vai deixar, por enquanto, de lado. A gente vai tratar num tempo quando a gente tiver mais tempo, tranquilo, né? E aqui a gente vai tratar sobre bactéria. Ou seja, a bactéria é um ser vivo procarionte. Por que é importante? Porque a primeira coisa da nossa aula, é que eu falei, né, que o procarionte são aquelas bactérias, o primeiro ponto da nossa aula é conversar sobre a célula da bactéria. E uma vez que a bactéria é um procarionte, a célula dela tem algumas diferenças da nossa célula, por exemplo, da célula de plantas, da célula de fungos, ou seja, de muitas células. Vocês estiveram com a Núbia, célula, não sei se ela passou o modelo de célula bacteriana, animal e vegetal. Se não passou, não tem problema, porque a gente vai acabar vendo durante o curso. Então vamos lá. Essa célula ela tem algumas características que tornam ela única. E aí, deixa eu só puxar uma vez. E aí, o que torna ela única? O fato de que ela não tem carioteca, ou seja, não tem uma membrana que envolva o núcleo, não tem organelas, que são compostas de membranas de fosfolipídios, ou seja, não tem mitocôndria, retículo endoplasmático liso, retículo endoplasmático rugoso, complexo de Golgi ou complexo golgiense, depende de como você chama, peroxisomo, lisossomo, ou seja, essas organelas não existem em bactérias. Não tem citoesqueleto, desculpa, não tem citoesqueleto, que é uma estrutura que mantém o formato da célula, né? O DNA é circular, diferente do nosso, que é um filamento assim. Ai, peraí, gente. Isso. Que quando fica compacto, fica assim. E quando vai fazer a divisão celular, fica assim, o DNA dela é circular. O que significa ser circular no DNA? Significa isso. Não tem começo nem fim. É uma molécula única que é circular. Existem plasmídios. Plasmídios são fragmentos de DNA e eles vão ser importantes para a gente entender sobre a variabilidade genética. E eu vou explicar isso para vocês daqui a pouco. A parede com peptidoglicano. E aí, por exemplo, por que eu devo saber que a parede é composta por peptidoglicano? Células animais não possuem parede celular. Células vegetais possuem parede. E qual é a diferença da parede vegetal para a parede bacteriana? É que a parede da célula vegetal ela é composta por celulose, enquanto a parede da célula bacteriana é composta por peptidoglicano. E aí temos assim, essa importância, né? Por quê? Porque numa questão pode ir lá 3 lacunas e você vai ter que responder e você vai ter que, por exemplo, falar assim: a parede celular desse ser vivo é composta por peptidoglicano. Ou seja, estamos falando sobre A e espaço. Aí você vai colocar bactérias, porque você sabe que é peptidoglicano a bactéria. Cai mais ou menos assim, sabe? Essa parte. Algumas possuem cápsulas que as envolvem,
E a gente vai ver o quê? Que a cápsula ela acaba sendo um envoltório a mais, ou seja, quanto mais cápsula, mais proteção. E existem fímbrias ou flagelos. O que são fímbrias ou flagelos? Eu vou explicar com imagem. As fímbrias são essas estruturas, são como se fossem cílios, que são responsáveis por locomoção. Ou seja, vão acabar que tem um substrato, por exemplo, meu braço, e acaba fazendo essa movimentação assim no substrato. O flagelo também é uma movimentação, né? Ele vai acabar se movimentando e acaba fazendo um movimento. Estruturas importantes aqui. A gente pode ver a cápsula que envolve a bactéria. E se vocês perceberem, quando não tem a cápsula, tem uma barreira a menos até o material genético, moléculas de DNA, material genético. Ou seja, quando apresenta a cápsula, ele tem uma maior proteção do que quando não apresenta a cápsula. E isso é algo importantíssimo a gente entender por quê. Porque vai ter a ver com a resistência das bactérias. Parede celular, né? Peptidoglicano. Membrana celular, bicamada de fosfolipídio, né? Aquele desenho lá, né? Que tem vários e tudo mais, não vou desenhar todos, né? Que haja tempo. Material genético, ribossomos, igual a gente também tem ribossomos. E região nucleoide. Nucleoide, o oide tem uma ideia de primitivo, ou seja, é antes de ter um núcleo. Por quê? Porque não tem um núcleo organizado. Não tem uma carioteca, que é uma membrana aqui em volta, que vai ser responsável por delimitar a região do núcleo. Ele é disperso pelo citoplasma. Basicamente, essa é a célula da bactéria. E aí eu quero falar para vocês que a bactéria, ela não é uma coisa simples, no sentido de ela não é só uma coisa. Não é a mesma coisa, não é equivalente bactéria ser humano. É equivalente, por exemplo, bactéria, no caso dos domínios, é equivalente a bactéria e eucária. Mas, assim, para estar sendo mais palpável a realidade, é equivalente a bactérias e animais, sabe? Ou seja, existem infinitamente grandes quantidades diferentes de bactérias. Cocos, streptococcus, espirilos, bacilos, vibriões, stafilococos, diplococcus, as flageladas. Ou seja, tem uma grande variedade. E vai ser importante porque cada uma vai ter sua função, cada uma vai agir de um jeito em contato com outro ser vivo. Algumas vão ser benéficas, outras vão trazer doenças, outras vão ser importantes para produzir medicamento, antibiótico, ou seja, tem uma infinidade. E a gente não pode reduzir a uma coisa só. Ou seja, como tem uma infinidade, elas são divididas em vários tipos. E quais os tipos que a gente divide? A gente pode dividir quanto à nutrição, quanto à obtenção de energia, quanto ao tipo de doença que causa. E aí a gente vai entender o quê? Antes da gente entender isso, a gente precisa falar sobre o que é o biofilme. Por quê? Porque cada bactéria vai ter seu tipo e cada uma vai agir de certo jeito. E algumas acabam se organizando. Em quê? Elas se acabam organizando em comunidade e formam uma placa, um biofilme, onde vai acontecer uma cooperação entre elas e vai acontecer várias reações metabólicas importantes para a sobrevivência delas. Um exemplo é a placa bacteriana. Essa parte amarela aqui é o biofilme, ou seja, é o acúmulo de bactérias e elas estão ali fazendo manutenções para continuarem vivas. E aí pode gerar mau hálito, cárie, essas coisas, essas doenças. Ou seja, o biofilme ele é uma coisa recente nos estudos, né? E muito interessante para quem quer seguir essa área, né, de biopatologia bucal, essas coisas. Mas aqui é importante entender o quê? Que o biofilme ele é um monte de bactérias juntas, trabalhando unidas num substrato. Substrato a gente entende como uma superfície, né? No caso aqui é o dente. Nutrição bacteriana. Gente, ó, vamos com calma aqui, porque essa parte ela pode ser confusa. Por quê? Porque tem tipos e subtipos. O primeiro tipo é autotrófica, ou seja, produz molécula orgânica a partir de inorgânica, ou seja, pega uma molécula que é inorgânica e transforma em uma orgânica. Basicamente, é que nem os seres autótrofos, porque são autótrofos, que eu falei na última aula, ou seja, que nem a planta, por exemplo, ela pega algumas substâncias, faz um processo de fotossíntese e forma C6H12O6, que é a glicose. E aqui a gente vai entrar num mundo assim que pode ser confuso. Muitas realizam fotossíntese com produção resultante de oxigênio ou não. Por quê? Porque para produzir oxigênio no final, precisa que seja com água essa fotossíntese. Mas pode ser com coisas que não sejam água, ou seja, vai ser com o H2O. O O do H2O é o mesmo O do O2 no final do processo, ou seja, entra H2O, sai O2. E o H acontece outras coisas com ele que a gente vai aprender depois. Ou seja, acaba que
uma vez que o substrato, ou seja, uma vez que o reagente é diferente, o produto vai ser diferente. Ou seja, pode ser que tenha ou que não tenha. No caso da planta, vai ter, mas nesse caso, não vai ter, né, em algumas bactérias. E agora a gente vai entrar na ramificação. Existem as fotoautotróficas, que são as que utilizam a energia solar, né? A luminosidade, foto tem a ver com luz, que são as cianobactérias, por exemplo, e tem as quimioautotróficas, que utilizam energia através das reações químicas, ou seja, elas fazem uma reação química, essa reação libera energia, essa energia ela utiliza para fazer a produção de moléculas orgânicas. E aí tem esses dois tipos, então é importante entender o quê? Que tem as autotróficas, e elas são divididas em dois tipos, esse tipo 1 e esse tipo 2. E aqui eu trouxe para vocês imagens de cianobactérias. Para vocês verem, são bactérias importantes para a produção de oxigênio, ambiente aquático, marinho, lagos, rios. E é isso. Agora, as heterotróficas. As heterotróficas são importantes também. Elas retiram o carbono e energia de moléculas orgânicas, ou seja, elas acabam consumindo outras já fabricadas. Que nem a gente acaba comendo uma batata para conseguir carboidrato, porque a gente não produz. Quem produz é a própria batata, né? A própria planta. E aí o que acontece? Costuma ser decompositores ou simbiontes. E aí o que é simbiontes? Simbiontes é quando ela está relacionada com outro ser vivo. Pode ser que você tenha falsa ideia de que simbionte é só positivo, porque simbionte não é só positivo. Simbionte é que está junto, ou seja, convivendo. E aí, é importante aqui, cadê minha ferramenta? Por exemplo, o mutualismo, ele é... Oh, meu Deus. O mutualismo, ele é mais. O que significa? Ele é positivo para ambos. Não sei se a Nubia usou essa classificação com um símbolo, mas eu gosto porque eu gosto para entender. O parasitismo é mais menos, ou seja, um tem um benefício, o outro tem um malefício, um acaba saindo perdendo. O comensalismo, ele é uma coisa mais neutra para um, né? Porque um acaba se aproveitando da consequência e o outro não acontece nada. Ou seja, a simbiose com as bactérias, elas têm vários modos, vários. Ou seja, não é para pensar que é só positivo. Elas se relacionam de vários jeitos. Inclusive, no mutualismo, a gente pode pensar, por exemplo, no cupim, que só consegue digerir celulose porque tem organismos que fazem mutualismo com ele. E assim diante. Tem uma bactéria no nosso intestino também que ela é importante para isso. Não para digerir celulose, mas para outras coisas. E aí, não passou, peraí, gente. Aí. Eu tenho que limpar a tela. A obtenção de energia. E como que obter energia? Obter energia é diferente de... Como que eu chamo? Ai, gente, deu um branco. Como que é? De nutrição, isso. A obtenção de energia é diferente. A nutrição é quando ele pega o alimento. A obtenção de energia é quando ele já está utilizando o alimento para produzir energia. E elas podem ser fermentadoras ou realizar respiração celular. Quando a gente vai trabalhar sobre a fermentação, é aquilo que eu expliquei naquela aula e recomendo que reassista, caso não lembre, é importante aquela aula, né? Na minha última aula também mencionei essa aula, eu sempre vou mencionar essa aula porque ela é muito básica para... Quando eu digo básica, não é que é fácil. Ela é básica no sentido de ser a base mesmo para muita coisa. Na fermentação tem a quebra parcial da glicose, ou seja, a glicose é oxidada, né? Perde H, toda aquela história lá, não lembra, volta na aula. E tem pouco rendimento energético, 2 ATPs. Gera ácido lático, etanol ou metano. É um processo anaeróbio, ou seja, não tem oxigênio como aceptor final de elétrons. Não lembra o que é isso? Volta na aula e se tiver dúvida, você me manda lá no que eu passei no começo. Volta no vídeo que lá tá o Instagram para você mandar. E aí, gente, nesse slide tem tudo para dar confusão. Então, preste atenção. Peraí, gente. Digamos que eu tive um pequeno acidente com água aqui, mas está tudo certo já. E aí, continuando. Esse slide tem tudo para dar confusão. Então, prestem bem atenção. Deixa eu arrumar o mouse. Prestem bem atenção. A respiração.
Tem as que conseguem, que obtém energia através da respiração, ou seja, tem todo aquele processo de glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória. Tudo escrito aqui para vocês. Mas a gente tem que entender uma coisa, não tem mitocôndrias. E se vocês lembrarem, o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória eram na mitocôndria. Como não tem, como que vai acontecer? Vai acontecer assim. A glicólise, ou seja, a quebra da glicose, vai ser no citoplasma. O ciclo de Krebs, que é aquele ciclo lá com várias reações, onde sai um monte de NAD, FAD lá, vai ser no citoplasma também. Lá na... Eu vou até anotar aqui, em vermelho, era na crista mitocondrial... Crista não, na matriz mitocondrial em animais e plantas. E a cadeia respiratória... Deixa eu puxar um pouco para você. E a cadeia respiratória era na crista mitocondrial. Não vou escrever animais e plantas, porque você já percebeu que é animais e plantas que eu estou falando. E aí aqui vai ter diferenças. Por quê? Porque Peraí, a gente perdi o assim. A glicólise citoplasma, ciclo de Krebs citoplasma, a cadeia respiratória vai ser na membrana celular. Aquela membrana que eu mostrei para você lá, que envolve, que é de bicamada de fosfolipídio, vai ser lá. E aí a produção energética vai ser maior do que na fermentação, né? É por volta de 34 ATPs, quando a gente está falando da respiração celular que a gente faz, né? E por que eu estou falando que a gente faz? Porque é com oxigênio. E aí você pode parar e pensar assim, meu Deus, como assim ele está falando que a nossa é com oxigênio? Existe sem oxigênio? Existe. E aí é a hora que vai dar um monte de confusão. Vai dar um monte de confusão. A respiração celular que possui oxigênio, aqui faltou um Q, que possui oxigênio, como acelerador final de elétrons. Não, gente, pera aí. Ó, ignora o Q. O Q tá certo. Ah, pera aí. Olha só. Tô misturando as ferramentas das coisas. É aqui que eu tenho que ir. Isso. A respiração aeróbica, ou aeróbia também serve, possui oxigênio como receptor final de elétrons. E é o que a gente estudou. E a bactéria da tuberculose, a do bacilo de Koch, ela é a que faz isso. Aí tem a bactéria que faz a respiração anaeróbica. Ou seja, ela possui NO3, nitrato. Eu vou até anotar o nome aqui, que às vezes é importante familiarizar com esses nomes. Nitrato e LSO42-, que é sulfato. Nitrato e sulfato. Que são bactérias desnitrificantes lá do ciclo do nitrogênio. E aí vem a confusão de, meu Deus, como assim a respiração é anaeróbica? Porque se é anaeróbico não é fermentação? Não, então, gente, aí a gente tem que entender uma coisa. Adoro quando isso aqui não passa. Isso. A respiração anaeróbica é diferente de fermentação. Porque na fermentação tem apenas glicólise. Apenas glicólise, ou seja, só a primeira etapa na fermentação. Na respiração, tem todas as etapas. E aí, o que acontece é que, se não for O2 lá no final, quer dizer o quê? Quer dizer que é outra coisa. Porque se teve todos os processos, vai ser outra coisa. Isso nas bactérias, tá? Não na gente. Na gente é só O2. Mas nas bactérias existem outras. E aí, quando for outras, é anaeróbica. Porque não usou oxigênio. E aqui que é importante a confusão. Esse negócio aqui é importante. Que é diferente. Respiração anaeróbica é diferente de fermentação. E muita gente acaba confundindo tudo, e aí fica um negócio assim magnífico de conceitos errados. Próximo slide. Aí tem que limpar, né? Agora a gente vai entender como que ela utiliza o oxigênio. Tem 3 tipos de utilização de oxigênio, já vou adiantando. E aí vamos lá. Tem as aeróbias obrigatórias. Aeróbio, presença de oxigênio. Obrigatório, tem que ter. Elas sobrevivem apenas em local com O2. Elas realizam apenas respiração aeróbica. E aí, como eu disse para vocês, que eu percebi que isso eu vou de acordo com o feeling. Aeróbia, anaeróbica, anaeróbia.
Tem acento aqui. Tem muito acento aqui que eu não botei. Ou seja, são sinônimos, tá? Fica os dois porque dá na mesma. Sobre apenas respiração aeróbica. E o exemplo é a Mycobacterium tuberculosis, que é o bacilo de Koch, que é o que faz a tuberculose. E percebam que eu não sei se vocês tiveram isso, mas nome científico é sempre escrito de um jeito clássico. O primeiro nome é maiúsculo, o segundo nome é minúsculo, tá vendo aqui? Minúsculo, o T minúsculo. E aí, gente, eu perdi aqui o cursor. Deixa eu trocar a cor, senão eu vou perder o cursor de novo. Primeira letra maiúscula do primeiro nome, segunda letra minúscula. Isso aqui representa o gênero, isso aqui tudo junto representa a espécie. Se vocês não tiveram, isso tem vários resumos, né? Mas se não tiveram também, mas eu acho que vocês tiveram sim. E para dizer que de consciência eu vou escrever. Gênero. Mycobacterium. Espécie. Mycobacterium tuberculosis. E aí o que acontece? O primeiro nome é sempre o gênero, o nome inteiro é sempre a espécie, e a grafia tem que ser diferente. Por exemplo, aqui eu coloquei em itálico, porque sempre que for nome científico tem que estar itálico, ou destacado, ou negrito. Um dos três tipos. E aí, continuando, tem as anaeróbias obrigatórias. Vem aqui, ó, anaeróbico, anaeróbio, ou seja, são as que não precisam de oxigênio. Se é obrigatório, ou seja, elas sobrevivem apenas em local sem O2. E elas realizam fermentação ou respiração anaeróbia. Por quê? Porque ambos os processos que são distintos, que nem eu disse no slide anterior, no final, são processos distintos, mas que ambos não precisam de O2, ou seja, elas podem realizar esses. O exemplo é a Clostridium botulinum, que é a do botulismo, que a gente vai ver depois o que é essa doença botulínica. E aí tem a anaeróbia facultativa. A anaeróbia facultativa é porque ela pode ou não precisar de O2, ou seja, ela sobrevive em qualquer lugar, independente de ter ou não O2. Óbvio que quando eu falo qualquer lugar, é a partir da análise de O2 ou não, né? Tem várias outras coisas, como calor, temperatura, pH, que pode... Calor, temperatura é a mesma coisa, nesse caso, no meu exemplo, mas tudo bem. Como temperatura, pH, outras coisas do ambiente que podem afetar. Aqui eu estou falando só de O2. E aí elas realizam os três processos, ou seja, elas podem fazer respiração aeróbia e anaeróbia e fermentação. E um exemplo é a E. coli, a Escherichia coli, que é uma bactéria presente no nosso intestino. Eu vou limpar o meu coisa aqui. E próximo. A reprodução. A reprodução da bactéria ela é diferente da reprodução dos seres humanos. Ela é simples e rápida. E aí, por ser simples e rápida, entra um problema que é como ela se multiplica muito rápido. Quando você pega uma doença bacteriana, a chance de se espalhar rápido a doença é muito, muito alta. Até de passar para outra pessoa também é muito alta. Ou seja, por quê? Porque ela se multiplica rápido. Não é que nem a gente que demora 9 meses para um novo ser vivo da nossa espécie. E é rápido e, assim, é muito rápido e muito numérico. Por quê? Porque ela se multiplica em... Eu vou deixar esse comentário para o próximo slide. Sobre como é assexuada por bipartição, ou seja, vai ter duas, vai ter uma aqui, e ela vai dar origem a duas. Ela vai dar origem a duas, uma só vai dar origem a duas. Ok? Deixa eu apagar isso aqui. E aí é importante também, por último, entender o quê? Que existem formas de esporos. O que é esporo? Esporo é uma condição latente, ou seja, aquela bactéria ela acaba entrando num modo em que ela acaba se preservando mediante as condições desfavoráveis do ambiente. Ou seja, por exemplo, eu falei que o pH pode afetar. Aquele ambiente começa a ter um pH ácido, tem bactéria que consegue se prevenir e acaba criando um sistema de proteção em volta dela para que ela consiga sobreviver a esse ambiente e só depois, quando tudo estiver bem, ela volte à sua condição normal de estrutura.
é um fenômeno que tem nas bactérias e que acaba facilitando a vida delas. A gente não tem isso, por exemplo. E assim, que é uma coisa muito importante. Eu fiz aqui uma bolinha que dá origem a duas, e elas são iguais. E o nome desse processo é bipartição. A mitose tem a mesma ideia, de uma célula gera duas iguais. Só que a mitose, ela tem fases, ela tem prófase, metáfase, anáfase, telófase, tem lá os cromossomos migram para o polo, vão para o meio, lá tem os centríolos, puxa, tem um monte de coisas que eles estudaram com a Núbia. E aqui não tem tudo isso. É um negócio muito mais simples. É realmente mais simples. Ou seja, não pode chamar bipartição de mitose. Porque não é. Está errado. E tem um outro nome, cisparidade, que é sinônimo de bipartição, que às vezes pode aparecer também, e é importante saber. Mas, ou seja, bipartição e mitose são coisas totalmente diferentes. E aí agora eu vou mostrar para vocês a imagem da reprodução para ficar mais claro. Aqui vai ter a reprodução. E aí, o que acontece o quê? Tem a célula, ela vai duplicar o material genético dela, e esse material genético ele não vai migrar para o polo, não vai fazer cromossomos, vários xizinhos, um em pé em cima, um assim, certinho em cima do outro. Ela vai pegar e ela vai começar a afastar essa parte do DNA. Com sinalização química, tem uma cascata química de reações assim, fenomenal. Vai separando. Tem uma citocinese aqui. Essa citocinese acontece até que ela vai e separa. Ou seja, o princípio do início para o fim é a mesma ideia da mitose, só que o processo é totalmente diferente, não tem todas aquelas fases. E aí, por ser rápido, agora eu vou fazer o comentário que eu falei que eu ia fazer. Por ser rápido, a gente tem que entender o quê? Uma bactéria vai originar duas. Duas vão originar quatro. Quatro vão originar 16. 16 vão originar 32, 32, 64, 64, 128. Olha só, eu estou errando o símbolo. 128, 128 vão dar 264, né? Se eu não me engano, que deve dar 512, que aí vai dar 1024 e assim por diante. Isso aqui, no caso, é 2 elevado a 0, né? E aqui é 2 elevado a 10. E eu estou fazendo isso aqui por quê? Porque tem muito exercício de matemática, de função, de logaritmos, essas coisas assim, que faz tempo que eu não faço. Tá bem, né? Não precisa mais fazer isso. Que acontece o quê? Ele vai dar uma questão para você e ele vai falar sobre isso, vai falar que ela se multiplica em uma coisa chamada PG. Por quê? Porque é uma progressão geométrica, ou seja, ele vai contextualizar muito isso. E é importante essa contextualização por quê? Porque você, como estudante que está estudando coisas de biologia, entendeu o que significa isso. Porque lá na questão de matemática, ele quer saber o resultado. Mas você, prestando vestibular, você tem que ter tem que ter um olhar atento a tudo. Ou seja, ele vai falar que vai estar multiplicando um APG de razão 2, ou seja, 1 vai multiplicar por 2. Esse resultado vai multiplicar por 2, por 2, por 2, por 2, por 2, e vai chegar nisso. E aí é importante entender o quê? Que uma vai gerar duas, 4, 4, 6, ou seja, vai gerar muito rápido uma quantidade. Porque uma vai gerar duas, por exemplo, em 10 minutos. A cada reprodução, 10 minutos. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Ou seja, uma bactéria, se a cada 10 minutos ela se reproduz, em 1h30 ela gerou 1024. E aí vai ser uma coisa muito importante para entender também o combate delas, assim, de um jeito muito simples, porque tem questão, assim, que vai ser mais complicada, tem questão que vai ser mais simples, mas entender o quê? Que ela é muito rápida mesmo, porque ela se multiplica desse jeito. É que nem a célula do nosso corpo, só que a célula do nosso corpo, ela não é uma coisa independente, ela é integrada ao resto do corpo. Ou seja, é importante ter essa noção de que ela se multiplica realmente muito rápido. Vamos lá, próximo. Variabilidade genética. A gente vai entender agora o que é a variabilidade genética que existe, né? E por que ela existe. Isso acontece nas bactérias, e aí, olha o que eu estou dizendo nas bactérias, mas pode ser nas pessoas, em vários seres vivos.
Mas como acontece nas bactérias, é exclusivo das bactérias, tá? Vocês vão entender por quê. A mutação, na verdade, ela pode acontecer, ela é igual em todo mundo, né? Ela vai ter lá um material genético, ele vai sofrer uma modificação aleatória e criou um novo gene, um novo alelo. Alelo, vocês vão entender, vocês vão ver que é um local específico de um gene, né? Por exemplo, tem um gene que vai fazer várias coisas e um pedacinho desse gene é um alelo. Vocês vão entender isso no futuro. E aí isso é padrão para os seres vivos. Aí vem a recombinação gênica. A recombinação gênica para bactérias é um fenômeno único para bactérias a partir do que eu vou estar falando para vocês aqui. Esses três juntos são bacterianos. Primeiro é a transformação. Ou seja, uma bactéria vai lá e absorve e incorpora o DNA de uma bactéria morta. Ou seja, tem uma bactéria morta, uma outra bactéria está lá próxima, ela vai pegar, vai ver o material, vai ver, entre aspas, né, tipo, o sinalizador químico vai ver que tem um material genético lá, ela vai pegar aquele material genético, ele vai ser incorporado ao DNA dela. Ou seja, o DNA mudou, teve uma mudança, uma recombinação gênica. Tem a transdução. Na transdução, um vírus que vai estar parasitando uma bactéria, e semana que vem vocês vão entender como isso acontece, porque vírus, eles precisam de bactérias para fazer as suas funções, ou outras células, né? E aí que é quando o nosso corpo é infectado. E aí o que acontece? Esses vírus que estão nas bactérias fazendo parasitando elas, são chamados bacteriófagos, eles pegam material genético de uma e levam para a outra. E aí, nesse levar de um para o outro, acaba incorporando e faz uma nova mudança, faz uma nova recombinação, que gera uma mudança. E tem a conjugação. A conjugação é uma transferência unidirecional entre duas bactérias, na qual uma passa para a outra plasmídios. E é aqui que entra o plasmídio, a importância do plasmídio, que é o DNA dela, que está não naquele circular enrolado, mas DNA dela que está espalhado pelo citoplasma, não unido ao circular. E aí acaba tendo uma união entre elas, um tubo de conjugação, que tem imagem, vou mostrar, e nesse tubo de conjugação, uma passa para outro plasmídio. E é unidirecional, ou seja, a doadora passa para a receptora, e não é assim, uma troca assim, eu toco isso aqui para você, isso aqui para você, você me dá isso aqui. Não, é uma passagem unidirecional. E aqui tem a imagem, né? Aqui a conjugação. Se você perceber, não está na ordem do slide anterior, né? Porque a imagem não foi eu que fiz. A conjugação tem o tubo de conjugação, o plasmídio passa para cá, e aí ela incorpora o plasmídio ao DNA dela. Tem a transformação, ou seja, um DNA de uma bactéria morta é incorporado. E aí, você pode não estar vendo, mas esse pedacinho aqui é azul na de cima. Esse pedacinho aqui é verde na de baixo, o que gera essa diferença. E aqui, o que é? Isso aqui é o bacteriófago. E o bacteriófago ele tem um formato meio geométrico, vocês vão ver semana que vem com a Núbia. E ele veio de uma célula, ele pode ter vindo dessa, pegou um pedaço e colocou aqui. E esses são os tipos de como faz recombinação gênica. E aqui eu trouxe uma imagem real de uma bactéria com outra. Aqui, se vocês observarem, tem o tubo de conjugação e elas estão compartilhando plasmídios. É isso. Importância. Estamos caminhando para o final, o final de uma primeira parte, de uma segundinha parte, mas é tranquilo. Importância. Ela pode ser ecológica. E agora eu vou falar bastante. Gente. As bactérias podem ser produtoras, ou seja, elas podem produzir matéria orgânica, como as autotróficas, seja fotoautotrófica ou quimioautotrófica, ou seja, elas são a base da cadeia alimentar porque elas são produtoras. No mar, por exemplo, elas estão aliadas ao fitoplâncton. Tem as bactérias decompositoras, que são responsáveis por reciclar a matéria orgânica, ou seja, pega a matéria orgânica morta, que é orgânica, e transforma em matéria inorgânica, né? Essa reciclagem, que é importante, porque aí os produtores vão pegar essa inorgânica que o decompositor acabou produzindo e vão utilizar para fazer novas orgânicas. Ou seja, orgânica, inorgânica, ou seja, vai tendo um revezamento na natureza, por isso que nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Já dizia Lavoisier. Elas participam do ciclo de hidrogênio, porque tem bactérias desnitrificantes, como eu mostrei para vocês lá, aquele exemplo lá das bactérias nitrificantes lá, que utilizavam sulfato e nitrato,
que, por exemplo, qual que era o termo mesmo? Eram as que tinham respiração celular anaeróbica. Elas participam de relações ecológicas com outros seres vivos, como, por exemplo, o mutualismo, com a nossa digestão, com a digestão de outros seres vivos, digestão de celulose em gado, por exemplo. E aqui também tem uma infinidade. E aqui tem uma coisa muito importante que eu vou já mencionar para vocês, que guardem o nome. Eu não sei se a Nubia mencionou, amensalismo, que é essa relação ecológica. É uma relação ecológica muito importante. E a gente vai entender mais já já. Tem também outra importância, a biorremediação. O que é biorremediação? Biorremediação não é controle de pragas. Biorremediação literalmente, é como se fosse um remédio biológico. Por exemplo, tem um derramamento de petróleo no oceano, existem bactérias que são capazes de degradar o petróleo, fazendo com que ele seja degradado e desfeito. Ou seja, está lá o mar, tem aquela camada de petróleo, não passa luz solar, os organismos produtores lá embaixo não têm acesso à luz, não fazem fotossíntese, morrem. Como eles morrem, ninguém produz oxigênio, os consumidores morrem, porque não tem oxigênio e também não tem nem o que comer. O que acontece? Essas bactérias vão acabar desintegrando o petróleo, liberando o caminho para a luz, se eu posso assim dizer. Ou seja, é uma biorremediação, é uma coisa natural, contra o impacto ambiental. Tem também para o rio, por exemplo, muitos rios poluídos são limpos assim. Na Europa teve um rio, que eu não lembro o nome agora. Eu acho que foi o rio Tamisa, lá em Londres, aquele rio famoso lá do lado do Palácio de Buckingham. Eu acho que é esse. Controle biológico de pragas. Tem bactérias tem seres vivos que têm bactérias como inimigos naturais ou como parasitas. E aí, através do conhecimento dessa relação, as pessoas usam para controlar pragas em plantações, por exemplo. E também tem a origem da célula eucariótica, das mitocôndrias e cloroplastos. Por quê? Porque como na teoria da endossimbiose, e eu vou botar aqui, endossimbiose, acho que quero escrever teoria aqui. Teoria da endossimbiose. Na teoria da endossimbiose vai dizer que a mitocôndria e o cloroplasto eram bactérias originalmente que foram englobados por outras células e passaram a trabalhar. Tanto é que, se você observar, a mitocôndria ela tem uma estrutura muito similar à bactéria, cloroplasto também, e eles têm DNA próprio. Ou seja, não é o DNA da célula, é o DNA dela próprio. Como se fosse uma bactéria entrando numa célula e a bactéria usa o DNA dela para fazer as coisas. Ou seja, é algo da evolução. Eu não sei se vocês tiveram. Depois eu vou conferir. Se não tiver a teoria da simbiose, eu dou depois. Ou a Nubia dá também, a gente conversa certinho. A gente resolve muito democraticamente. Travou. Pera, deixa eu apagar, né? E aí, além das importâncias ecológicas, tem as importâncias econômicas. A fermentação láctica é um exemplo, porque produz laticínios, ou seja, alimentação, uma das coisas mais importantes da humanidade, porque a gente precisa. E, inclusive, é uma questão de segurança pública, segurança alimentar, tudo mais, saúde pública, saúde coletiva. Ou seja, a alimentação é algo importantíssimo. Ou seja, a bactéria ela é muito importante, sim. A produção de antibióticos. E aí, o antibiótico, eu vou conversar agora com vocês, daqui a pouco eu menciono de novo. O antibiótico nada mais é que, por exemplo, como ele foi descoberto, né? O primeiro antibiótico descoberto no mundo foi a penicilina. Aqui a gente vai ter uma placa de Petri. O nome é placa de Petri. E a placa de Petri, quando você pega, você... Não sei se vocês já viram, né? Aquela placa lá que você passa assim, a bactéria lá para você estudar ela. E aí o que aconteceu? Tinha um cientista, ele acabou deixando uma placa de Petri descuidado, né? Aberta assim. E ele acabou deixando ela aberta e um fungo, o fungo penicillium, que vai dar origem à penicilina, ficou lá. E essa bactéria, e a bactéria é o vermelho, tá, gente? Ó. A bactéria é o vermelho, o fungo é o rosa. E aí, depois de um tempo, ele percebeu o quê? Eu vou usar isso aqui, deixa eu ver. Isso aqui mesmo. E aí ele percebeu o quê?
que essa coisa roxa aqui, que é o fungo, acabou liberando uma substância que foi capaz de modificar a bactéria que estava ali na sua volta. Ou seja, a bactéria que estava aqui, ela acabou morrendo. E aí, o que acontece? A bactéria morreu, ele ficou, meu Deus, por que a bactéria morreu? Deixa eu mudar aqui. Vou ficar melhor. Nossa, o que eu fiz aqui, gente? Ou seja, a bactéria morreu e ele ficou, meu Deus, por que a bactéria morreu? E aí ele foi estudar e tudo mais, e ele viu o quê? Que essas substâncias que o fungo liberou matavam a bactéria. E através dessa análise, ele fez o quê? Ele descobriu a penicilina, que foi o primeiro antibiótico. Penicilina. Penicilina. Muito comum, utilizado inclusive para sífilis até hoje. É um dos antibióticos mais baratos. E ele percebeu o quê? Que isso aqui era um medicamento que ia servir para matar bactérias. E aí veio a importância econômica, porque nenhuma bactéria antes tinha um remédio contra ela. O que acontecia era remédio contra sintomas. E aí ele acabou de criar um remédio que vai matar diretamente a bactéria. Ou seja, era algo revolucionário. Revolucionário demais. E aí o que acontece? Descobre o antibiótico, revela a importância econômica dele. Revelada a importância econômica, sigamos para a próxima importância. Produção de ácido acético. CH3COOH, ou vinagre, também pode ser chamado. Isso aqui também pode ser chamado de ácido etanóico. E aí, se você observar, etanói vem de etanol. Realmente, vem de etanol. Você vai ver o rótulo vinagre. Vinagre de vinho, vinagre de álcool. Ou seja, o vinagre é quando você pega o álcool e oxida. Ou seja, quem vai fazer essa oxidação vai ser quem? Vai ser uma bactéria. E essa bactéria vai produzir vinagre, que é um composto importante para alimentação. E também para limpeza, para muitas coisas, não só alimentação. Produção de hormônios humanos. Antigamente, quem tinha diabetes tinha que tomar insulina, e essa insulina era fabricada em cavalos. Retirava a insulina do cavalo e aplicava nos seres humanos. Só que conseguiram, através de engenharia genética, um negócio assim, avançadíssimo, fazer com que bactérias recebessem o gene que manda fazer insulina, e essas bactérias passaram a produzir insulina. E a insulina no consumidor hoje para humanos não é mais de cavalo, é a de humanos mesmo, só que fabricada por uma bactéria. Também tem o hormônio do crescimento, né? O nome do hormônio é somatotrofina. Vou deixar aqui. Insulina e GH, também chamado de somatotrofina, que são, esse aqui é o hormônio do crescimento, né? E são hormônios que hoje em dia são produzidos por bactérias. E também tem a transgenia, fazer transgênicos. A importância da bactéria foi que, com a descoberta dela, a gente conseguiu fazer transgênicos. E agora a gente vai entender como que esse transgênico é feito antes de a gente chegar na última parte da aula. A gente tem uma bactéria e a gente vai pegar o quê? A gente vai pegar e aqui eu estou dando um exemplo, tá? Não é só assim que acontece. E a imagem cortou, depois eu arrumo isso. Vai ter uma bactéria, a gente vai pegar o DNA dessa bactéria, a gente vai isolar ele de tudo, ou seja, a gente vai pegar só o DNA, e a gente vai clonar. E quando a gente clonar, a gente vai aprender que quando o DNA está sendo clonado, ele acaba se separando, que nem está separadinho aqui mesmo. Isso aqui realmente acontece, ó. Tá vendo que a fita não tá juntinha? E nessa hora você consegue pegar e tirar um pedaço do gene. Esse gene retirado vai ser pego e vai fazer o quê? Ele vai ser implantado em outra célula. E nessa outra célula, ele vai acabar levando essa característica para outra. E o que acontece? Levando para o outro ser vivo, no caso aqui é uma planta, vai acabar tendo essa característica e vai acabar se multiplicando e passando para os seus descendentes. Ou seja, como se fosse uma recombinação gênica forçada. E é importante por quê? Porque pode ser que você pegue um gene e você coloque na bactéria para a bactéria se multiplicar e depois da bactéria multiplicar, você pegue o gene e coloque na planta. Às vezes você não coloca direto. Ou seja, a bactéria ela é importante nesse processo. Porque ela acaba sendo mediadora das ações. E aí a gente acabou a primeira parte da aula, que é a parte propriamente dita sobre bactérias. E agora a gente vai conversar sobre algumas doenças bacterianas. Elas são denominadas bacterioses. Virose é as dos vírus.
protozooses são a dos protozoários. Verminoses são a dos vermes. E bacterioses as das bactérias. E elas são causadas por bactérias, obviamente, né, gente? Esse é o assunto final. O tratamento mais comum é a utilização de antibiótico. Como eu falei para vocês, como o antibiótico funciona, né? Ele mata a bactéria. E o antibiótico é um medicamento feito para combater bactérias e não outros seres. E aí agora eu já vou adiantando, que vocês vão aprender semana que vem. Não sei se eu estou dando spoiler, mas gripe, resfriado, essas coisas, são doenças causadas por vírus. E antibiótico mata bactéria. Logo, se você usa um antibiótico para combater uma gripe, na verdade você não está combatendo nada. Na verdade, você está simplesmente tomando um remédio que não era para ter estar tomando. Por que você não pode estar tomando? A gente vai entender. Algumas coisas, daqui a pouco eu explico, tá? O negócio do remédio. A gente tem que entender que uma doença, ela pode ser prevenida. E a gente chama isso de profilaxias, medidas profiláticas, ou seja, como prevenir que isso aconteça. Jeitos comuns são vacinação, se vacinem, sempre, não importa como que seja. Não, importa sim, importa saber que você está aqui tomando a vacina, né? Mas a vacina é confiável, importante lembrar disso. Saneamento básico é importante também, porque é a questão de higiene e tudo mais, né? Lavar alimento, ingerir água potável. E aqui, ingerir água potável e lavar alimento, eu puxo também uma coisa que eu não escrevi aqui, mas tem certos alimentos que é bom você realmente cozinhar. A gente vai aprender, por exemplo, em verminoses, doenças causadas por vermes, que muitos alimentos você pode prevenir de pegar uma doença de verme se você cozinhar. Ou seja, ter sempre cuidado quando você vai comer algo cru. Água potável, água limpa. Se você não tem certeza, você ferve a água e aí você pode consumir e utilizar máscara próximo a pessoas com certas doenças. Por exemplo, se a doença respiratória, que nem Covid. Covid é vírus, não é bactéria, mas o princípio é o mesmo. Se você vai usar máscara perto de alguém que está doente, a chance de você pegar é menor. Tuberculose é uma doença respiratória. Se você usar máscara perto de alguém que está com tuberculose, a chance de você pegar também é menor. E aqui, agora, sobre os antibióticos. A utilização sem necessidade de antibióticos gera bactérias multiresistentes ou superbactérias, as quais não existem remédios que as combatam, uma vez que foram selecionadas pelas pressões ambientais. Você lembra de alguém? Darwin. Isso aí. Ele voltou. Por quê? Porque quando você toma antibiótico e você não está doente, o que você está fazendo? Você está ingerindo antibiótico e o seu corpo vai acabar selecionando. Por quê? Muitas vezes a pessoa que vai tomar antibiótico sem realmente precisar, também não vai tomar direito. Por quê? Porque tem antibiótico sempre é com receita médica e seguindo o que o médico mandou. E aí, se a pessoa não vai tomar direito, o que acontece? Acaba tendo a seleção de bactérias resistentes. Ou seja, vai criando bactérias resistentes. Por quê? Porque, como vocês viram, tem a conjugação, a transdução e a transformação. Ou seja, tem um compartilhamento entre bactérias. Surge uma resistente. Ela passa para várias outras. Por quê? Porque se você não toma direito antibiótico, você vai raciocínio. Eu tenho 5 bactérias. Uma é resistente. Essas 4 não. Mas você vai tomar antibiótico, você não tomou todos os dias, matou só 3, sobrou uma. Só que essas duas vão ter contato. E uma vez que elas têm contato, o que acontece o contato entre elas? A resistente passa para não resistente, um pedaço do plasmídio. E agora já era, essa também é resistente. E aí, lembra, uma vai gerar em 1h30, 1024. Mais duas em 1h30, já vai dar 2048, ou seja, já vai ser mais preocupante ainda. Ou seja, não tome antibiótico sem necessidade. Dita essa parte, continuamos. Aqui eu quero mostrar para vocês o que? Esse gráfico. Bactérias sensíveis ao antibiótico. Ou seja, conforme os dias, as bactérias sensíveis, elas vão diminuindo. Por quê? Porque elas vão morrendo. As bactérias resistentes ao antibiótico, elas já vão aumentando, porque elas não vão ser mortas. E a bactéria ela não vai parar de se multiplicar, porque a bactéria, basicamente, ela vive para se multiplicar. Ou seja, ela vai continuar multiplicando, sem parar. E aí, o que acontece? Acontece que vai ter muitas bactérias resistentes, não tem remédio, acaba se espalhando e criando uma pandemia mundial. E aí tem uma diferença de uma pandemia bacteriana e uma pandemia viral. O vírus, ele precisa de vocês vão aprender, mas eu estou dando spoiler. O vírus, ele precisa de uma célula para se multiplicar. Ou seja, se você tossiu, o vírus caiu aqui em cima do meu computador, por exemplo, ele não vai se multiplicar, a menos que ele entre em contato com uma célula do seu corpo. Já a bactéria, ela caiu aqui, ela vai continuar se multiplicando indefinidamente. Ou seja, é mais perigoso. Aqui, deixa eu clicar aqui. E aí tem mais um gráfico aqui que eu queria mostrar para vocês, que é o quê?
a porcentagem de fármaco no organismo e o número de meias-vidas. Não interessa muito o que é o número de meias-vidas. É basicamente a concentração que ainda está no corpo. Por exemplo, se eu tenho 100% de um remédio no meu corpo, vai diminuindo conforme o tempo. Por quê? Porque a cada tempo, meia-vida, basicamente, a gente mede o tempo. Vou colocar aqui o T de tempo. Por exemplo, a cada uma meia-vida, ele vai caindo para a metade, que esse é o conceito de meia-vida, né? Mas vamos supor que essa meia-vida aqui é de 1 hora. Ou seja, depois de 7 horas, praticamente o remédio não está mais no corpo. Principalmente antibiótico é de 8 em 8, 12 em 12, porque tem o tempo certo para ele acabar chegando a zero no organismo. E aí, normalmente, essas janelas aqui, quando chega a zero, é quando a bactéria ela acaba consegue se multiplicar, as que ainda estão vivas. E aí, tem gente que acaba parando de tomar. Por exemplo, eu tomei agora, eu estou gravando essa aula, 9 horas da noite de uma quarta-feira. E aí, se eu tomo agora, eu vou ter que tomar 12 horas depois? Que horas? 9 horas da manhã. Só que se eu não tomar, já vai estar zero. E se eu for tomar só à noite? O que acontece? Eu vou ficar mais 12 horas com a concentração lá no zero. Ou seja, vai ser 12 horas a mais de chance de multiplicar. E aí, quando eu for tomar o próximo antibiótico, vai ter muito mais bactéria para combater. Ou seja, se você não toma o antibiótico direito, acaba atrapalhando também a funcionalidade dele. Porque nunca vai diminuir a bactéria se você não tomar certo. Porque ela multiplica muito rápido. Ou seja, a bactéria ela é um ser vivo assim, que tem que ser tratado com cuidado quando a gente está falando de doenças. E agora a gente vai conversar sobre uma coisa que eu adoro, sobre as doenças. Para quem não sabe, eu não sei se eu falei, mas eu faço medicina, ou seja, é uma área assim, que eu gosto muito de falar de doenças, né? E aí a gente vai conversar sobre doenças. Eu vou falar as coisas principais, não são assim, toda a doença, até porque nem eu sei todas as doenças, né? Porque assim, quem sabe tudo de doença é um livro. Eu não. Nem todos os médicos sabem também tudo de doença, porque são muitas. Eu vou falar de doenças causadas por bactérias. Depois, no Classroom, eu vou postar um negócio sobre doenças de bactérias, mais completo do que o slide, porque o slide é o principal, mais importante. Mas é isso. A primeira doença é o botulismo. O que é botulismo? Vai ter uma ordem, e todos os slides vão estar nessa ordem. Agente causador, contágio, característica. O agente causador do botulismo é o Clostridium botulinum. E o que é? Esse é o nome científico. Como que é o contágio? Você ingere a bactéria e ela está presente em ambientes sem oxigênio, como enlatados, alimentos em conserva. Ou seja, tem uma questão clássica, é clássico, gente. Tem uma lata de milho, a lata está amassada. Dentro da lata, antes dela estar amassada, existe uma coisa que reveste chamada folha de Flandres. Essa folha de Flandres evita com que o interior da lata, a água do milho dentro da lata, entre em contato com o alumínio, não é nem alumínio, com o metal da lata. Ou seja, tem uma superfície, é como se fosse um plástico, tem uma superfície lá. E aí, quando a lata está amassada, pode ser que acabe enferrujando, certo? Porque a lata amassa, entra em contato com a água. E óbvio que tem oxigênio lá dentro. E aí, quando entra em contato e vai enferrujar a lata, essa ferrugem, vocês vão aprender em química que para enferrujar, o oxigênio é gasto. Ou seja, para enferrujar, ele vai utilizar o oxigênio do ambiente. E também entra em contato... A ferrugem entra em contato com o alimento, que já deixa assim, tudo complicado. E o oxigênio vai ser utilizado, ou seja, vai ficar um ambiente sem oxigênio. Ficando o ambiente sem oxigênio, vai acontecer o quê? Vai gerar um ambiente favorável para a bactéria do botulismo acabar se multiplicando. Por isso sempre tem que ter cuidado, cheirar seu alimento enlatado, ele tá bom, verificar a lata, alimento enlatado e alimento em conserva também, em vidro, muito bem, está bem fechado e tudo mais. Característica, a bactéria libera uma toxina, e essa toxina ela vai nos músculos e vai paralisando os músculos, até atingir todos os órgãos. E assim, o mais grave, você pode pensar, músculo, coração, não é o coração mais grave. O mais grave, gente, peraí, deixa eu puxar aqui meu negócio. O mais grave mesmo é o pulmão. Por quê? Porque o pulmão tem um músculo que ajuda o pulmão a se movimentar, que é o diafragma. É o músculo aqui entre o pulmão e que divide o nosso tronco entre a parte respiratória e a parte digestória. Esse músculo ele vai parar. E se ele para, você não respira e você morre sem ar. E aí, o que acontece? Tem até uma questão muito famosa que um gado mesmo, por exemplo, um rebanho morreu por conta da bactéria, porque todos foram contaminados com a bactéria e todos pararam de respirar. Provavelmente vai ter alguma monitoria essa questão,
façam monitorias muito boas. E essa questão é importante. E aqui tem um detalhe que assim, é muito bom. O Botox de procedimento estético é feito com essa toxina. A toxina botulínica, ela é a toxina, ela é a substância que faz o Botox. E aí o que acontece? Não tem problema. Por quê? Porque você está pegando a, a toxina e aplicando direto no local, para dar uma paralisia direto naquele local. A questão da bactéria é que você está com a bactéria no corpo e a bactéria não está morrendo, a bactéria está produzindo toxina. Agora, quando você faz Botox, você não está o dia inteiro com uma agulha enfiando Botox na sua cara. Não, você vai lá, aplica na região e acaba impedindo a formação de linha de expressão em ruga. O Botox ele é mais preventivo do que para depois, ou seja, é muito mais vantajoso você fazer quando você é jovem, porque impede a formação. Ele resolve mais ou menos depois que já está formada a ruga, a linha de expressão, mas não é tão eficaz. Por isso é recomendado que você faça, por exemplo, entre os 20 e 30 anos o Botox. Para ficar mais natural, né? Porque tem Botox que às vezes não fica natural. E fica um negócio assim que eu não vou falar para não julgar, porque eu não quero ficar julgando ninguém, porque quem sou eu para julgar? Mas assim, né? Tem uns Botox que assim. Você fica indignado, né? Continuando, julgamentos da parte. Tuberculose. Tuberculose é uma doença famosa. O agente causador é o Mycobacterium tuberculosis, também conhecido como bacilo de Koch. Koch foi quem descobriu a bactéria. É contagioso através das vias aéreas, quando é contaminado pela bactéria. Ela ataca os pulmões, formando nódulos, tubérculos, parecem mini tubérculos, por isso o nome, e prejudica a respiração, além de poder se alojar em outros lugares, como as meninges, por exemplo, que são membranas entre crânio e cérebro. E aí tem uma coisa assim, importante. É a doença que mais mata no dia de hoje. Ah, tem Covid. Não, mas a Covid é de agora, né? Covid é uma pandemia, ela está no momento. Mas, assim, a longo prazo, se você for analisar anos e anos e anos, é a que mais mata. E, além disso, uma coisa muito interessante, a vacina para tuberculose é a BCG. E essa vacina BCG é a vacina que faz a marquinha no braço. Só por curiosidade mesmo. Inclusive, para quem gosta de literatura, Manuel Bandeira tinha tuberculose, ele faz até vários poemas relacionados à tuberculose, e recomendo porque eu acho muito legal. A literatura é muito legal. Tétano. O tétano é causado pela Clostridium tetani. Ele é causado por ferimentos com objetos perfuro-cortantes contaminados. Aquela coisa de, ai meu Deus, está enferrujado, vou pegar tétano, qual é a relação? Porque se o negócio está enferrujado, é que o negócio está meio abandonado, né? Se a coisa está bem cuidada, ela não está enferrujada. Estando enferrujada e abandonada, ela pode estar com a bactéria nela. E aí você vai se cortar, e o que acontece? Além de você estar em contato com outras bactérias, porque está exposto, também pode estar em contato com essa, né? Mas, por exemplo, o vidro também dá para pegar, coisas sem ferrugem também dá para pegar, porque aço inox não enferruja, mas pode estar com a bactéria e você pode se cortar. E aqui, ó, ao contrário do botulismo, que impede movimentos musculares, ou seja, o botulismo ele faz paralisia, o tétano não, o tétano ele provoca contrações assim, um negócio assim, forte, muito forte mesmo. Não é que nem eu fazer isso aqui. Não, o negócio é contrações assim, generalizadas. E aí tem até uma imagem famosa. Nossa, gente, isso aqui, ignorem, tá? Ignora isso aqui. Isso aqui eu esqueci de apagar quando fui fazer o slide, né? Cada um tem isso na sexta do slide e o meu, pelo meu jeito aqui, eu esqueci de apagar. E aí, tem uma coisa muito importante, tem uma imagem muito legal, legal, né? Uma imagem que ilustra muito bem, que é essa. É um quadro famoso. Essa pessoa está com tétano. E se você observar, observa como todos os músculos, aqui, a panturrilha, a coxa, né, o quadríceps, o glúteo, todos os músculos, até os músculos aqui do braço, antebraço, todos eles estão bem contraídos. Por quê? Porque o tétano ele faz muitas contrações. E isso atrapalha as funções do corpo e você pode acabar morrendo. Peste negra ou peste bubônica, né? Tem esses dois nomes. É causado pela Yersinia pestis, picada da pulga do rato e contato com secreções respiratórias de contaminados. E aí, aquela famosa doença. A famosa doença. Ela tem dores, inchações. Era para ser inchaços, mas tudo bem, né? Inchaços com bolhas. E aí, essas bolhas podem ser chamadas de bubões.
e manchas escuras na pele, que é o aspecto negro da peste negra, né, que fica escuro. E aí é a famosa doença que atingiu a Europa no século XIV, matando 1/3 da população. Ou seja, foi uma doença assim, que matou muita gente. Óbvio que era menos gente do que mataria hoje se matasse 1/3, porque aumentou a população. É importante lembrar disso, coisas de urbanização, geografia, demografia, esse negócio aí, que eu acho legal. E aí, contextualizando a época, o século XIV, na Europa, ele é famoso por ter sido o século da tríade da morte da história, que é a guerra, a peste e a fome, né? Não sei quem tem esse conhecimento, mas, se eu não me engano, os 4 cavaleiros do Apocalipse é a guerra, a peste, fome e morte, né? A morte também veio, então, o século XIV na Europa foi um século, assim, de caos. Esse século XIV, ele é basicamente a época de 1500, né? É o período que a Idade Média já tinha caído, estava caindo, assim, abaixo da Idade Média. O sistema feudal está em crise, ou seja, está acontecendo um negócio, assim, surreal. Tá caminhando para um modelo, assim, mercantilismo e tudo mais, o capitalismo surgindo, grandes navegações, tá indo para essa época, assim, né? Porque quando eu falo século XIV é porque ela não durou um período exato, né? Um dia, não durou um século certo, não durou um ano certo para falar exatamente o ano, né? Ela durou muitos anos do século XIV. E recentemente teve alguns relatos dela no mundo atualmente, mas atualmente tem remédio. Olha só, tem antibiótico. Naquela época não tinha. E a gente mostra a importância do antibiótico na ciência. Por quê? Porque preveniria muitas vidas naquela época se tivesse, mas não tinha. Leptospirose. É causada pela Leptospira interrogans. Vem através do contato, aqui é contato, tá? Como assim? É o contato com água, alimentos contaminados com urina de ratos, sendo que a bactéria também penetra a pele e mucosas. A pele e mucosa é todo o revestimento, como por exemplo, aqui fora no lábio e aqui dentro é mucosa. A parede da bochecha é mucosa, a parede do nariz é mucosa, os olhos são mucosas, que é basicamente os lugares que você não é para tocar quando você está na rua hoje em dia por conta do Covid. Por quê? Porque são mucosas. O Covid não atravessa a pele, mas atravessa mucosas. E aí o que acontece? Acarreta diversos problemas, a saúde, né? Está relacionado muito à enchente. Por quê? Porque está relacionado muito à infraestrutura da cidade, porque enchentes são grandes vetores para a propagação dessa doença. Por quê? Porque nas enchentes, muitos lugares mais precários, mais pobres, acabam sendo acometidos por conta da péssima infraestrutura para esses locais. Na urbanização, aqui entrando um pouco de geografia, na urbanização, algumas cidades foram planejadas, outras não. E muitas cidades não planejadas acabam tendo esse fenômeno de muita pavimentação, excesso de pavimentação e um relevo não favorável ao escoamento. E aí a gente tem que entender uma coisa. Tem 2 fenômenos, o escoamento e a infiltração. A infiltração é quando a água consegue infiltrar. Normalmente é na terra. Já no relevo, por concreto, asfalto, acontece o escoamento. Só que tem locais que não tem um escoamento decente que seja capaz de evitar o acúmulo de água. Normalmente esses locais são os locais mais pobres. E aí a enchente vem, aí tem a urina de rato, a bactéria nessa água, as pessoas entram em contato e atravessam a pele. E aí acaba acontecendo o quê? Pessoas são cometidas a leptospirose por questões de infraestrutura pública. Ou seja, uma grande questão de saúde pública. Tudo ser observado, eu estou aqui trazendo uns pontos mais importantes mesmo, sabe? Inclusive relacionando com outras matérias. Doença é uma matéria que dá para relacionar com muitas outras. Aqui é a sífilis. Eu não sei se eu coloquei o acento certo. Coloquei. Impressão que eu errei, mas está certo. Aqui tem a sífilis. Agente causador é o treponema pallidum. E aqui, quem percebeu, eu escrevi errado. Treponema, porque é maiúsculo, né? Não é minúsculo. Eu errei aqui, depois eu corrijo. O contágio através de relações sexuais desprotegidas com pessoas contaminadas, né? Transfusão, gestação e parto. A característica adicional são lesões genitais, erupções, ou seja, como se fossem machucados na pele, avermelhados e problemas neurológicos. A sífilis ela possui estágios, vários estágios, estágio primário, secundário, terciário, quaternário. E um desses estágios ele é latente, ou seja,
a doença não se manifesta fisicamente, ou seja, não tem lesão genital, não tem erupção vermelha pelo corpo, não tem problema neurológico, ou seja, a pessoa pode achar que não está com nada, porque a pessoa não sabe, não tem nenhuma manifestação assim, nenhum sintoma. E é perigoso, porque mesmo não estando com sintomas, é possível de transmitir. E aí, por isso é recomendado que pessoas que têm vidas sexualmente ativas façam testes para as doenças, né? Para as infecções sexualmente transmissíveis, melhor dizendo, frequentemente, né? As UBSs oferecem de graça para poder prevenir, porque às vezes você pode ter e não saber. E no Brasil é considerado uma epidemia, ou seja, tem muitos casos e é uma questão de saúde pública também, principalmente por conta da latência, ou seja, da latência. E assim ela se enquadra como uma IST, uma infecção sexualmente transmissível. Antigamente a gente falava DST, doença sexualmente transmissível, mas agora a gente chama de infecção, porque o termo doença ele foi muito atrelado ao estigma a pessoas que têm essas condições de infecções sexualmente transmissíveis. E aí foi entendido que infecção é o termo correto, e não doença. Apesar de eu ter abordado tudo como doença, o certo seria uma infecção. Deixa eu apagar o telefonema pálido ali. Cólera. O agente causador é o vibrio cholerae, ou colari. O jeito certo de falar é colari, né? Aquilo lá, o reino plantae, é plant que fala. O contágio é através de injeção de água em alimentos contaminados. É frequente na Índia, por questões genéticas. E a gente vai aprender depois como que a genética afeta as pessoas, genética de populações, uma matéria até que legal. Tem quadros de diarreia, ou seja, uma desidratação, sim, sem precedentes. É uma doença que mata muitas vezes, principalmente por desidratação, do que por realmente por ela em si. Porque ela também libera uma toxina entérica, ou seja, no intestino. Mas muitas vezes a desidratação é o que mata. Por isso que é importante ficar de olho, porque às vezes você pode estar com diarreia, e diarreia, você não sabe o que é, acha que é uma virose, mas é uma cólera, que é uma bacteriose, não é uma virose. Febre maculosa é o agente causador. É o Rickettsia rickettsii, que é uma doença causada por uma picada de carrapato estrela. E aí, note, o carrapato é o hospedeiro do agente que causa doença. Entendeu? O carrapato não é o causador da doença. É que nem o mosquito da dengue. O mosquito da dengue tem o vírus da dengue. A gente vai aprender. O mosquito prego tem o agente causador da malária. O anófilis é o prego. O barbeiro, ele tem o agente causador da doença de Chagas. Ou seja, o Vuqueria tem o agente causador da... Ai, meu Deus. Esqueci o nome. Enfim, confundi os nomes. Eu não lembro o nome do mosquito, mas tem um mosquito que carrega o Vuqueria bancroft, que é o causador da elefantíase, que é uma doença de verme. Eu não lembro o nome do mosquito agora. A característica: locais com capivaras e cavalos precisam ser frequentemente fiscalizados pela vigilância, né? É uma questão de saúde pública. Por quê? Porque esses animais têm o carrapato estrela, que é o carrapato responsável por isso. E sangramento na gengiva e outros sintomas são muito comuns. E aqui, existem outras doenças menos importantes quanto às suas características, mas é importante para a gente saber a sua existência, para saber que elas existem e que são causadas por bactérias e não por outros tipos de seres vivos, porque às vezes cai no vestibular. Pneumonia é bacteriana. Meningite é a inflamação das membranas que estão entre o crânio e o cérebro. Gonorreia é uma IST, tá? Uma infecção sexualmente transmissível. Salmonelose, a famosa doença que faz com que você não faça maionese caseira com ovo, porque uma vez que a maionese caseira não é cozida, não é aquecida, pode ser que tenha contato com a bactéria da salmonela e, assim, tem gente que acaba tendo contato numa manhã e morre na mesma noite. É perigoso. Febre tifoide. A febre tifoide é uma doença crônica. Não vou especificar, mas ela acaba sendo para sempre, ou seja, ela é meio que latente, né, porque a pessoa pode contaminar outras. Coqueluche é uma doença comum na infância, mas que tem vacina. E é isso, gente. Vou voltar aqui. Eu vou voltar de novo, né? @biologiatips. Qualquer dúvida, me manda lá, tá? Respondo sempre. Pode mandar qualquer hora. Mas não consigo fazer do camarada.
Qualquer coisa me manda lá, a qualquer horário, qualquer momento, eu respondo. E é isso. Qualquer dúvida, pode mandar também no e-mail, pelo Meet não, pelo Classroom, no comentário, que eu vou postar aula daqui a pouco. E é isso, gente. Bons estudos, boas monitorias. E é isso. Até a próxima. E boas férias. Que agora eu só vejo vocês depois das férias.